Nesta prática pedagógica pude compreender quais os valores um professor deve ter. Um bom professor deve ser empático, um bom ouvinte, mediador de conflitos e, sobretudo, paciente. Para além dos conhecimentos científicos que um professor deve ter, ele deve ter estes valores, porque se não os tiver, nunca vai ser um bom profissional. Por mim, as experiências mais significativas que tive ao longo da intervenção em contexto educativo foram as atividades e intervenções pedagógicas que fui realizando, os momentos de interação com os alunos e a própria professora cooperante, algumas situações marcantes que fui observando em contexto de sala de aula e mesmo fora deste. As experiências mais significativas que eu tive com esta experiência de estágio foi, por exemplo, numa aula que eu dei na área do português, onde trabalhámos as rimas e lenga-lengas, já que eles conheciam, e também levei 2 lenga-lengas para podermos trabalhar. Levei materiais adaptados, como por exemplo folhas escritas em braille e imagens em relevo para eles poder compreender que existem várias formas de escrita, várias formas de percepção mesmo de imagens, para eles poderem compreender que pessoas que não veem, dificuldades visuais e baixa visão, como poderão aceder às informações como eles acedem normalmente nos livros que eles têm. Não nos devemos limitar a seguir os manuais e também métodos tradicionais como escrever no quadro ou PowerPoint, eles passam para o caderno e assim. Temos que tentar realizar e encontrar atividades que os interessam mais que os façam interessar mais pelas matérias e que puxem a curiosidade deles. Eu sinto que a minha primeira dificuldade foi pôr no papel a minha primeira planificação. Escolher as atividades que os alunos precisavam, tentar adequá-las sem recorrer ao uso do manual. Eu, na minha primeira planificação, sinto que não devia ter usado o manual, mas também completei o manual com outras atividades. A minha primeira dificuldade foi a gestão da minha voz. Tentar falar menos monocordicamente, para que os alunos conseguissem captar a atenção, também foi um grande desafio que eu tenho a apontar. Eu reconheço que tive bastante dificuldade na gestão do próprio tempo e das atividades que escolhi, a adaptação às necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos destas atividades e na manutenção da atenção e motivação da turma. As dificuldades que eu tive durante este estágio, sinto talvez o meu discurso por ser um pouco monótono, por vezes ficar nervosa e confundir um pouco nos meus discursos. Uma das dificuldades que também tive foi ao poder escrever, por exemplo, no quadro, porque a caneta de quadro que era lá fornecida tinha uma ponta fina e talvez fosse grossa, talvez conseguiria escrever melhor. Mas acho que isso é uma coisa também que eu vou conseguir combater ao longo do tempo. Ao longo desta prática, percebi que há muitos aspectos a melhorar. Um deles é a postura da sala de aula. Uma professora não pode estar estática, não pode estar de costas, não pode estar parada. Tem de se movimentar ao longo da sala para que os alunos também consigam seguir a sua linha de pensamento. Se uma professora estiver parada, vai gerar desatenção e desinteresse. Eu sinto que no início era um bocado essa pessoa, estava um bocado parada no quadro, mas ao longo das práticas fui percebendo que se movimentasse mais pela sala e ia percebendo também onde é que estavam os focos de desatenção. E pronto, isto aqui são aspectos que ao longo do tempo se vão melhorando. Outro aspecto que eu senti que devo melhorar é a gestão do tempo. Nem sempre a planificação que temos para este dia vai ser cumprida regra a regra. Vai haver atividades que vão ficar incompletas ou completas. Depende da turma. Depende da turma, também da forma como nós explicamos, se os alunos perceberam ou não a tarefa. Nós não devemos entrar em pânico, porque o que não se fizer hoje faz-se amanhã. E às vezes menos é mais. Fazer com que o aluno entenda a matéria deve ser o nosso objetivo principal. Porque não nos adianta debitarmos muita matéria para que os alunos fiquem na mesma e não percebam nada. Porque no fundo
Um professor de ensino básico é o pilar do conhecimento do aluno. Sinto que alguns aspectos que eu tenho a melhorar são na diversificação de estratégias e recursos pedagógicos. Tenho que aperfeiçoar também a minha forma de comunicação e de gestão da sala de aula e tenho que desenvolver ainda talvez uma maior capacidade de reflexão e adaptação da prática educativa. Aspectos a melhorar em futuras práticas e mesmo na minha futura profissão, tentar circular mais pela sala, organizar o meu tempo para tentar chegar a todos, tentar não ter um discurso monótono e tentar ir mudando também a minha maneira de falar para conseguir mais a atenção deles. Também tentar treinar um pouco o meu nervosismo, tentar arranjar técnicas para controlar a minha ansiedade. Escolhemos a multiculturalidade como tema principal devido à presença significativa de alunos oriundos de diferentes países. Esta diversidade constitui, simultaneamente, um desafio e uma oportunidade para a UC prática pedagógica. 2. Exigindo do professor uma reflexão crítica e a adoção de estratégias inclusivas que promovessem a equidade no acesso à aprendizagem. Neste contexto específico, observamos que os alunos apresentaram diferentes referências culturais, línguas maternas, experiências de socialização e formas de interação, fatores que influenciaram diretamente a participação nas atividades letivas, a comunicação em sala de aula e os processos de compreensão e retenção de conteúdos. Assim, tornou-se importante analisar como é que estas diferenças manifestaram-se no cotidiano escolar. No que diz respeito às questões e objetivos da nossa investigação neste projeto, a nossa questão de investigação principal é de que forma a multiculturalidade de uma turma de segundo ano influencia nas aprendizagens e relações interpessoais. Temos como objetivos analisar de que forma a diversidade cultural dos alunos influencia a participação nas atividades letivas e na interação na sala de aula, identificar relações entre a multiculturalidade e o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e observar as atitudes e comportamentos dos alunos em contextos de diversidade. Como metodologia utilizada ao longo desta prática pedagógica, utilizamos uma abordagem qualitativa, onde ao longo desta prática realizamos observações diretas e participantes a uma turma do segundo ano do ensino básico. Com esta metodologia, podemos observar com melhor clareza as atitudes, os comportamentos, as dinâmicas da turma, onde também poder compreender a influência da multiculturalidade em relação a estes comportamentos. Como defende Boglan e Picklan, esta metodologia deve ser observada no seu local natural do contexto, como por exemplo o meu grupo realizou a sua observação com a turma do segundo ano do ensino básico, onde, como já referi anteriormente, para podermos compreender melhor os comportamentos ao longo do tempo, para completar a nossa metodologia e os nossos meios de observação ao longo desta prática pedagógica, também foi ao longo do tempo retirado notas de campo ao longo das sessões que foram feitas. O público-alvo, como já referi anteriormente, foi uma turma do segundo ano do ensino básico. Por fim, todos os dados foram analisados para podermos realizar o nosso projeto de investigação no âmbito da prática pedagógica, onde pudemos também realizar as nossas reflexões e relatório de prática pedagógica, onde também respeitámos todas as normas de ética e anonimato das crianças.